hidrosfera, a água no planeta Terra. Olá, professores, olá, queridos alunos. Meu nome é Ivane, aluno do curso de Ciências Biológicas. O objetivo da nossa aula é conceituar o que é água. A água, ela é a fonte da vida, né? A água, ela é essencial para os seres vivos. O que vem a ser a água e o que vem, qual a importância da água? Onde podemos encontrar a água, né? A água, ela pode ser encontrada nos rios, nos lagos, nos oceanos, nas galerias e mais. A água, ela pode ser encontrada em todo o planeta Terra. A água no ar, ela é encontrada no estado gasoso, na forma de vapor, né? Que é uma forma invisível na Terra e existem água nesses três estados físicos. A água, ela passa de um estado físico a outro à medida que circula na natureza. A água no planeta Terra. Como funciona o ciclo da água? A água, neste processo, a água passa por três estados. Os estados líquidos, que são os rios, os lagos, né, os mares, e o estado gasoso, que é uma evaporação. Quando a evaporação acontece quando ela se mistura com a atmosfera, e o estado sólido é quando ele se transforma em gelo. Você já viu como o planeta Terra é estruturado em camadas? A maior parte dos leitos, a maior parte da litosfera, podemos dizer que a camada sólida mais superficial da Terra, ela é coberta por água, né? Com o dobro do volume total de água no planeta, aproximadamente, ela se encontra com 97% de todo o montante de água encontrado. Todas essas águas, elas são encontradas nos mares, nos oceanos, né, em estados líquidos. Você já deve saber que a água dos mares e dos oceanos, ela é salgada, ou seja, muitos sais minerais são encontrados, uma grande quantidade de sais minerais nos mares, entre os quais os mais comuns já é uns sais que vocês utilizam muito, né, na cozinha de vocês e na vida de vocês, que é o cloreto de sódio. Quem nunca viu falar do cloreto de sódio? O cloreto de sódio, ele é o famoso sal de cozinha. Mas por que a água do mar, ela é salgada? Algum de vocês sabem me dizer, podem me dizer o que vocês imaginam, né? O porquê que a água do mar, ela vem a ser salgada? Eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito do porquê ela pode ser salgada. À medida que os rios percorrem os continentes, né, eles carregam sais que se soltam das rochas e se dissolvem na água, né? E com isso eles acabam lançados no mar, né? Eles vão se soltando e vão se juntando à água e vão em direção ao mar. E acabam lançados e misturados nessa água. Ao longo de milhares de anos, esse processo ele se tornou os mares cada vez mais salgados. Não sei se vocês já observaram, se vocês já foram no mar, mas a água do mar, ela tem se tornado cada vez mais salgada, né? E essa água, ela não é apropriada para o nosso consumo. Ela não é apropriada para o consumo humano, para o consumo de animais, isto é, e nem mesmo ela não pode ser bebida, né? Ela não pode ser consumida, porque ela possui muito sal. Isto é, ela não serve para beber, para cozinhar, nem para ser usada na indústria ou na irrigação, né? Porque não tem como irrigar as plantas ou utilizar uma água salgada na cozinha, né? Ou até mesmo para beber, não tem como ser utilizada. A água que pode ser consumida, esta água ela é encontrada nos rios e nos lagos, mas também há muita água infiltrada nos espaços entre partículas do solo e entre as rochas do subsolo, né? Quem nunca viu ou nunca teve um poço em sua casa, né? Ou já viu em algum lugar um poço, né? Isso aí, muitas pessoas utilizam esse método para obter água, né? E para retirar água do solo. Formando, dessa forma, eles acabam tendo em suas casas um reservatório subterrâneo, né? E eles absorvem a água do reservatório, né? Os chamados lençóis de água, lençóis freáticos, né? Eles acabam utilizando a água diretamente do lençol freático, porque ela vem através das correntes e acabam transbordando no poço ou na cisterna que eles construíram.
ela apresenta uma concentração de sais muito inferior. Podemos dizer que a água doce, ela tem uma concentração de sais muito inferior à da água do mar. E ela é chamada água doce por quê? Porque ela não apresenta um gosto de sal na água, né? Não apresenta um gosto salgado. Essa água, ela corresponde a pouco menos de 1% do total de água assim, do nosso planeta. Essa água, ela é a água que, depois de tratada, pode ser usada na agricultura, né, na indústria, no consumo doméstico, para beber, para cozinhar, para uma higiene corporal, para a limpeza da nossa casa, né? Para todos os afazeres domésticos, né? Pouco mais de 2% da água do planeta, ela é encontrada no estado sólido, né? Em forma de grandes massas de gelo ou em grandes geleiras, né? Nas regiões próximas aos polos e no topo das montanhas, das montanhas muito elevadas, né? Quanto mais alto, mais água as montanhas absorvem. Essa água que contém poucos sais também é uma água doce. Como podemos ver no gráfico, né, a água doce, para cada 100 litros podemos ver aqui no gráfico que para cada 100 litros de água no planeta, cerca de 97 litros são de água salgada e 3 litros apenas de água doce. Desses 3 litros de água doce, pouco mais de 2 litros estão congelados e então sobra apenas menos de 1 litro de água doce no estado líquido para cada 100 litros de água disponível no planeta, né? Então, a quantidade que temos de água disponível para o nosso consumo humano, ela é bem precária, é bem escassa, né? Nós possuímos muita água, mas a água para o consumo humano, ela é pouca. Por isso, a água é essencial para a vida, né? Nós, seres vivos, a substância, podemos dizer que através da água existe uma substância em maior quantidade e é a água, né? A água, ela é a substância essencial para a nossa sobrevivência, né? Onde nos seres humanos, esta água, ela corresponde a cerca de 70% da massa de uma pessoa, né? Isso significa que um indivíduo de 70 quilogramas contém quase 50 quilogramas de água, né, em seu corpo. E uma parte da água deste corpo, uma parte da água do corpo, ela provém, né, de muitos alimentos, e principalmente das frutas, das verduras, né? Já a outra parte, ela é obtida através da água e dos outros líquidos que consumimos, como os sucos, né, e muitos outros alimentos, né, que ingerimos. No interior dos seres vivos, podemos dizer que ocorrem diversas transformações. Essas transformações químicas também são chamadas de reações químicas. Dessa forma, dizemos que ocorre uma transformação ou reação química, quando uma substância se transforma em outra, né? Por exemplo, quando ingerimos o leite, ao chegar no nosso organismo, este leite, ele se transforma em massa. Isso significa que ocorreu uma reação química no nosso organismo, uma transformação, né, no nosso organismo, né? Quando um pedaço de papel, né, ou uma parafina, uma vela, né, ao queimar, não sei se vocês já observaram, que ao queimar essa vela, esses materiais, eles se transformam, né? Eles se transformam em novas substâncias, como um gás carbônico, e o vapor da água também, né? Ele se transforma, ele passa por uma transformação, né? A vela, a gente pode ver que ela está toda rígida e de repente ela se derrete, ela se dissolve, ela apresenta em estado líquido, né? E o papel, ele se transforma, além de se transformar em uma cinza, né? Ele passou por uma transformação, a fumaça que saía também se transforma num gás carbônico, né? Podemos dizer que em um organismo vivo, a maioria das transformações químicas só acontecem quando as substâncias estão dissolvidas em água, e sem essas transformações químicas não há vida.
a água, ela também, podemos dizer também que a água, ela transporta substâncias pelo interior do nosso corpo, ou do corpo de todos os seres vivos. No nosso organismo, por exemplo, ela vem atuando através do nosso sangue. O sangue, ele transporta várias substâncias. Essas substâncias desenvolvidas na água, né? E muitas dessas substâncias, elas são inúteis ou prejudiciais ao nosso organismo. E elas podem ser eliminadas através da urina, né? Também podemos dissolver em água. Ela pode ser dissolvida, essa substância ou essas toxinas, todas em água. Por isso é muito importante consumir a água, porque a água, ela age de forma muito importante para o nosso organismo. Ela vem limpando, filtrando as impurezas do nosso sangue, né? Eliminando as impurezas do nosso sangue. Porque ao urinar, você elimina as impurezas, né? Juntamente com essa água. Em alguns animais, incluindo o ser humano, a água ajuda a regular a temperatura do corpo pela evaporação do suor. Quando o suor ele sobre a pele, ele evapora, podemos dizer que nós perdemos calor com isso, o que impede que a temperatura do nosso corpo aumente de forma elevada. É fundamental para o ser humano beber uma quantidade adequada de água para repor, porque dessa forma ele vem repondo, né, a água que foi eliminada através da urina e perdida através da transpiração. Quanto maior é a temperatura e mais seco está o ambiente, maior é a perda de água pela transpiração. Mas qualquer substância que se quisermos mudança de estado físico. Você já reparou que em um dia quente, podemos observar que um sorvete ele começa a derreter logo depois de ser retirado do congelador? Vocês já observaram? Isso ocorre porque a água que compõe esse sorvete, ele passa de estado sólido para o estado líquido. Nessa mudança do estado sólido para o estado líquido, ela é conhecida como fusão. E os processos de mudança de estado não ocorrem apenas com a água, mas qualquer uma substância, se quisermos que a água passe do estado líquido para o estado sólido, é só colocá-la no congelador, né? Tanto vice-versa, né? Se você quiser que ela descongele, é só você passe do estado sólido para o líquido, é só você retirar do congelador. E se você quiser que ela se transforme em estado sólido, é só você colocar ela no congelador. Essa mudança de estado, ela é chamada de solidificação. Quando alguém cozinha, ele deve prestar muita atenção. Por quê? Porque ele está fazendo no que ele está fazendo. Por quê? A água da panela, ela pode secar e a comida se queimar, né? Ou grudar no fundo da panela. Mas para onde vai esta água, né? Como o aquecimento transforma-se em vapor e mistura-se na atmosfera. A passagem da água ou de qualquer outra substância do estado líquido para o estado sólido ou gasoso, ela é chamada de vaporização. A vaporização, ela acontece de duas formas. Quando a água ela é aquecida e ela pode chegar a um ponto em que ela ferve, né? Uma parte dela rapidamente passa de um estado gasoso em um processo chamado de ebulição. A ebulição ela é a fervura que caracteriza pela formação de bolhas na água. A ebulição ela é uma forma rápida de vaporização. A vaporização também pode acontecer mais lentamente, quando a roupa seca no varal, por exemplo. A água ela passa do estado líquido para o estado gasoso sem que haja uma fervura. Este é o processo de evaporização. A evaporização ela é uma forma lenta de evaporizar. Por exemplo, faça uma seguinte experiência. Pegue um copo seco e encha com água gelada e depois observe durante alguns minutos. Você irá perceber que a formação de gotas de água na parte de fora do copo irá aumentar muitas bolinhas e irá aparecer na parte de fora do copo. Mas o que é isso? De onde vem? Né? De onde você acha que vem essa água? Será que ela atravessou o copo? E se você enchesse um copo com água, a temperatura ambiente, a parte externa dela ficaria molhada?
Se você verificar o nível da água, verá que ela continua igual, continua a mesma. Depois de se formar essas gotas na superfície, ela externa, isso quer dizer, não foi uma passagem de água que molhou a superfície externa, mas sim foi a água que ela saiu, e nem aparecimento da água assim para fora. As pequenas gotas de água do lado de fora do copo se formaram porque o vapor da água que existia no ar entra em contato com a superfície do copo e que está em uma temperatura mais baixa, né? Por isso, o vapor passa então para o estado líquido e condensa-se, né? formando pequenas gotículas. Isso é condensação ou liquefação. Podemos dizer que é uma passagem da água ou de qualquer outra substância, né? Do estado gasoso ou até mesmo de vapor, né? Para o estado líquido. Talvez você já tenha observado a condensação em alguma situação doméstica, alimentos cozinhando em uma panela fechada, né? Tipo, libera um vapor de água que se condensa, né? E entra em contato com o lado interno da tampa, exercendo assim, né? Enchendo assim de gotas de água. A condensação também, ela produz nuvens que saem de uma panela e de por exemplo, de uma panela, de uma chaleira com água fervendo. Essa nuvem, portanto, ela é formada assim com pequenas gotículas de água e que resultam na condensação do vapor de água. A água, o ciclo da água. O que podemos falar para vocês um pouquinho a respeito do ciclo da água? A água, ela circula na natureza e ela muda de estado físico, né? Ela passa pelos rios, pelos mares, pelo solo, ela também passa pela atmosfera e pelo corpo dos seres vivos. Este é o ciclo da água. Também podemos chamá-lo de hidrológico, né? Este ciclo hidrológico, né? Aos poucos, a água de oceanos, de rios e lagos, e até mesmo dos planaltos, né? Dos solos, ela vai se evaporando e ela passa para a atmosfera, formando assim, né? O ciclo hidrológico. A água que as plantas retiram do solo também passa por mudanças de estado. Uma mudança pelo qual a água da superfície terrestre, ela vai evaporando e juntamente com a passagem da água ao estado de vapor, pela transpiração, e principalmente, né, entre as plantas, né, e é chamado, esse processo, ele é chamado de evapotranspiração, né? A evapotranspiração é quando o vapor de uma água se condensa na atmosfera, né? Podendo assim transformar ou formar nuvens ou neblina, que são compostas de gotículas de água. E elas são tão pequenas, né, essas gotículas, que as correntes de ar que são suficientes para mantê-las flutuando. A chuva, ela pode ocorrer quando muitas dessas pequenas gotas se agrupam e formam gotas maiores, que são as mais pesadas, né? E por isso elas não suportam o peso e elas caem. Parte da água da chuva, ela cai nos rios, né? Podemos dizer que elas caem nos rios e nos lagos, nos oceanos. Os rios, eles levam essa água para os oceanos, né? E a outra parte desta água, ela se infiltra no solo e pode ser absorvida, né? Tanto pelas plantas ou então chegar a uma camada mais profunda de rocha, que não deixam a água passar. E assim formando o que chamamos de, ou que deixamos dessa forma, deixam a água passar, formando os famosos lençóis freáticos, né? Essas águas subterrâneas, por sua vez, percorrem o solo e pode atingir todos os rios, os lagos e os mares, né? Ela pode aflorar em diferentes pontos da superfície do solo e formar as plantas ou nascentes de água. E ela também pode ser tirada pelo homem através dos poços artesianos, mas com tudo isso podemos dizer que o calor ou o sol, ele é essencial para o ciclo da água. Por isso, ela faz parte, né? Ela faz com que a água dos oceanos e rios e lagos se evapore. Eu agradeço a todos vocês por ter estado comigo todo esse tempo e agradeço aos alunos e aos professores, né, meus mestres, e desde já, meu muito obrigada a todos.